Olá, eu sou a professora Mariana. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar sobre a competência 1 avaliada na sua redação do Enem. A competência 1 da redação do Enem trata especificamente da estrutura da língua e é ela que nós vamos ver agora. Veja o que diz o manual do candidato. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É importante estar atento que a variedade linguística trabalhada nesse momento na prova é a variedade padrão da escrita formal. Então, nós precisamos adequar a escrita dos nossos textos de acordo com essa variedade linguística. Mas o que especificamente, o corretor vai esperar de você enquanto candidato, enquanto egresso do ensino médio? Algumas apropriações a respeito dessa escrita formal. Uma delas é em relação à fonética. Como que a fonética é avaliada na prova de redação? Através do nosso conhecimento de ditongo, de hiato, de dígrafos. E aonde isso é trabalhado no momento da escrita da redação? Na separação silábica e na translineação, que é a mudança de uma linha para outra. Naquele momento, você vai mostrar o seu conhecimento a respeito da construção silábica na escrita formal. Acentuação gráfica. Muita atenção às novas regras do acordo ortográfico para utilizar-se dos acentos gráficos de forma correta. Concordância nominal e concordância verbal. Aqui nós precisamos ter bastante atenção, que a maioria dos erros que diminui a nota nessa competência se concentra exatamente em concordância nominal e concordância verbal. Pontuação. Principalmente o uso da vírgula. É outro ponto muito problemático dos candidatos no momento da escrita da redação. Nós nos esquecemos de utilizar a vírgula e quando utilizamos de forma incorreta. Colocação pronominal. O que é isso? São os conceitos de próclise, mesóclise e ênclise na construção textual. E por último, a própria ortografia. É importante escrever corretamente as palavras. Mas é também importante ressaltar que não quer dizer que você não possa, em um momento da prova, cometer um deslize, uma inadequação ortográfica. Pode acontecer. E se nós formos estudar os exemplos de redação que alcançaram a nota 1000 nos Enems anteriores, nós vamos ver que em algumas delas o candidato cometeu algumas inadequações ortográficas. Isso não tem tanto peso no momento da correção. Mas o que não pode acontecer é essa inadequação ocorrer no seu texto inteiro. Então, é possível, sim, que por um momento de pressão, é uma prova, a gente cometa um deslize? Sim, mas isso não pode ocorrer durante todo o seu texto. Vamos começar olhando um pouquinho sobre essa questão de ortografia. O que nós precisamos prestar atenção, principalmente em relação às novas regras, do acordo ortográfico. Não são mais acentuados os ditongos terminados em ei e oi. Então, se antes nós grafávamos ideia com um acento gráfico, agora esse acento desapareceu. Prosopopeia, a mesma coisa, jiboia, a mesma coisa, heróico, a mesma coisa. Então, não há mais acento nesses ditongos terminados em ei e oi. Não existe mais esse acento para diferenciar alguns vocábulos. Por exemplo, para de preposição e para de verbo. Não existe mais o acento que diferencia a preposição do verbo. Agora, a palavra é escrita da mesma forma para as duas classes gramaticais. Pela preposição e pela verbo. Também não existe mais esse acento que diferencia o verbo da preposição. Pelo substantivo e pelo artigo mais preposição, Essa junção de por e ele. Então, não existe mais esse acento diferencial entre o substantivo e o artigo. Porém, cuidado, existe um acento que permanece,
que em relação ao verbo pôr e a preposição por. Para diferenciar o verbo da preposição, o acento circunflexo permanece no verbo. Também aqui, ó, o tempo verbal pôde e pode, tá? Vai permanecer o acento para diferenciar o tempo verbal na flexão desse verbo pôr. Outro ponto, por isso aqui, o símbolo de atenção que exige um estudo mais apurado, né, um conhecimento melhor, é a respeito do uso da crase. Não é simples assim utilizar a crase no texto, né? Principalmente numa situação como o Enem, onde nós estamos tensos, nós estamos já cansados, às vezes, de todas as questões objetivas que nós fizemos no dia e ainda precisamos escrever um texto, e é esse ponto, um dos pontos que mais apresentam inadequações no momento da escrita, tá? Então vamos só relembrar de forma bem geral o que é a crase. É um fenômeno fonético. É importante dizer que a crase não é o acento grave. A crase é a junção da preposição a com um artigo feminino a ou um pronome que se inicia com a letra A. Acontece que essa junção desse fenômeno fonético é representado pelo acento grave, tá? Então a crase em si é um fenômeno fonético e não um acento. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre essas regras da crase, é só ir no vídeo da aula sobre a crase que já tem no nosso canal. A acentuação. O que mudou? Mais uma regrinha de acentuação que mudou, né? O I e o U tônicos, quando depois de tongo formarem hiato. Então, olha, Sauípe vai perder esse acento porque formam aqui, ó, um hiato. Bocaiúva também, feiura também. Então, o que antes era grafado com acento, agora não mais. Mas muita atenção, tá? Permanecem nas oxítonas terminadas em el, oi e es. Lembra lá no slide anterior que eu disse que heróico não era mais acentuado? Porém, herói permanece. Por quê? Porque é uma oxítona. Então, na oxítona, o acento permanece. Concordância nominal. Como eu disse, esse é um ponto muito importante e que muitos candidatos caem nas inadequações em relação à concordância nominal. E o que é, de forma geral, a concordância nominal? A concordância nominal é a relação entre termos determinantes e termos determinados. Então, essas classes de palavras, adjetivos, pronomes adjetivos, artigos, numerais e particípios, vão concordar em gênero e número com essas outras, substantivos, pronomes, numerais substantivos, tá? Então, é importante perceber a relação dessas palavras para se realizar a concordância nominal de forma adequada. Se você tem alguma dúvida a respeito à concordância nominal, é só acessar os nossos sites que existem textos e mais futuramente vai ter uma aula especificamente sobre esse ponto da redação tão importante que é a concordância nominal. Concordância verbal. Também requer atenção, prestar atenção na flexão do verbo, né? Na sua relação, olha, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, eu preciso prestar atenção no sujeito para fazer a flexão verbal de forma correta. No sujeito simples, nós vamos ao cinema. No sujeito composto, o técnico e os jogadores entraram em campo. Então, eles entraram em campo. Então, é importante reconhecer sujeito nessa regra geral para fazer a flexão correta do seu verbo. Pontuação. A pontuação, pessoal, nós vamos agora especificar basicamente no uso da vírgula. Existem dois casos de uso da vírgula. No interior das orações, para separar elementos que estão lá dentro, ou para separar as orações em si. Nós vamos bater apenas aqui nos casos em que não se deve usar a vírgula.
Então não se separa nunca por vírgula o sujeito do predicado. Na ordem direta do discurso, você não separa o sujeito do predicado, tá? O verbo do seu complemento, também não. Então, o verbo do objeto direto ou do objeto indireto não se separa. O núcleo do substantivo de uma adjunta de nominal ou complemento nominal também não se separa. E em relação às orações, quando não usar a vírgula? Quando eu tiver coordenadas sindéticas unidas pela conjunção e, eu não devo usar vírgula, exceto quando eu tiver sujeitos diferentes. Então, olha, elas saíram de férias. O meu sujeito é elas. E eu estou trabalhando. Agora, quem está trabalhando é outro sujeito. É outro sujeito. Eu. Por isso, justifica-se o uso da vírgula. Justifica-se o uso da vírgula. Então, eu tenho um sujeito elas na primeira oração e um sujeito eu na segunda oração. Sujeitos diferentes, duas orações unidas pela coordenada e, uso vírgula. Ou outro caso, se eu repetir a conjunção, então eu devo utilizar a vírgula. Trabalhava, vírgula, e estudava, vírgula, e se esforçava por uma vida melhor. Por último, nós vamos ver colocação pronominal, que são os casos de próclise, mesóclise e ênclise. Na dúvida sobre qual deve ser a colocação, a posição desse pronome, basta você seguir essa dica. Tente primeiro fazer próclise e verifique como vai ficar a relação do pronome e a posição do verbo. Depois, tente mesóclise e, em último caso, tente ênclise, tá? Então, a próclise, para a gente relembrar, é a colocação pronominal antes do verbo. Por exemplo, não se esqueça de mim. Então, olha a próclise aqui. O pronome está colocado antes do verbo. A mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. Realizar se há um grande evento na próxima semana. E a ênclise é a colocação pronominal depois do verbo. Não era minha intenção machucar-te. Então, é importante nós ficarmos atentos a essa variedade padrão para que a gente possa adequar a linguagem utilizada durante toda a redação de acordo com aquilo que a prova espera de nós enquanto egressos do ensino médio. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se ficou ainda alguma dúvida a respeito do que foi tratado nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.